E a informação, Adro, bom dia. Bom dia, Everton, bom dia, galera, bom dia pra quem tá ligado no 98 Esportes desta terça-feira. Bora lá falar do Cruzeiro. Bom, e até o momento, o Cruzeiro já oficializou 9 contratações para o ano de 2022. O goleiro Jailson, os zagueiros Maicon e Sidney, o lateral direito Pará, os volantes Felipe Machado, esse aí que o Cabido ama, Fernando Neto, Pedro Castro, o meia João Paulo e o atacante Edu. Até o momento são esses jogadores aí que vão estar à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo, esses jogadores que foram contratados e vão estar à disposição de Vanderlei Luxemburgo, mas a tendência é de que venham mais atletas. O técnico Vanderlei Luxemburgo irá mesclar jogadores jovens com jogadores experientes que estão chegando. E por falar em jogadores jovens, ontem o Atlético Goianiense surpreendeu a todos, exigindo aí o retorno do jovem atacante Vitor Leque. Vitor Leque, que chegou para reforçar o sub-20 do Cruzeiro no início de 2021. Ele teve aí oportunidades no time profissional do Cruzeiro com a chegada do técnico Vanderlei Luxemburgo. O jogador, que tem contrato de empréstimo com a Raposa até maio de 2022, veio com o passe fixado no valor de R$700 mil. Após esse pedido de retorno aí, o Cruzeiro se posicionou oficialmente sobre a situação através de nota. Abre aspas. O contrato de empréstimo de Vitor Leque com o Cruzeiro previa o exercício de compra em definitivo, o que foi formalizado pelo clube no último dia 10. Além de notificarmos o clube goiano, já realizamos o pagamento da primeira parcela no mesmo dia, cumprindo o que previa o contrato. Somente após a notificação e o pagamento da primeira parcela é que o Atlético, inerte até então, solicitou o retorno do atacante, o que não faz qualquer sentido jurídico. O atleta tem vínculo e registro com o Cruzeiro, que aguarda sua imediata apresentação para treinamentos, sob pena de clube e jogador serem acionados juridicamente, fecha aspas, essa nota emitida ontem pelo Cruzeiro. O Cruzeiro, que está muito seguro de que está respaldado juridicamente nesse caso, e aguarda então a apresentação de Vitor Leque com o restante do elenco em janeiro. O Cruzeiro irá se apresentar no dia 4 de janeiro e fará sua pré-temporada na Toca da Raposa. E para finalizar, ontem foram definidos aí os grupos e sedes para a disputa da Copa São Paulo de 2022. A Copinha vai acontecer dos dias 2 a 25 de janeiro e terá participação de 128 equipes divididas em 32 grupos. O Cruzeiro está no grupo 20 com sede em Itapira. Além da Raposa, esse grupo 20 é composto pelo Itapirense, Retrô do Pernambuco e Palmas do Tocantins. Então, é isso que tenho de Cruzeiro e amanhã tô de volta, falando mais da Raposa aqui no seu 98 Esportes. Um abraço e até lá. Bom, o que pega agora, senhoras e senhores, é que o Vitor Leque, que de jogador de beirada foi a melhor coisa que aconteceu no ano no Cruzeiro, o Cruzeiro pode ser que fique sem ele já para o início da próxima temporada. Começa com você, Cabido. Você já reparou que tudo no Cruzeiro é mais complicado? Até pra fazer a aquisição de um jogador com passe fixado, o Cruzeiro tem dificuldade. Vitor Leque, assim, sabe? Tudo bem que teve um bom momento, teve uma sequência interessante, que é um jogador que pode render frutos lá na frente, mas assim, velho, é o Vitor Leque ainda, né? Então, a coisa vai virando uma celeuma. Eu realmente não entendo, sabe? Eu não entendo. É um bom jogador, sim, mas a dificuldade do Cruzeiro de fechar um negócio simples como esse me assusta, Everton. Honestamente, assim. Você tem que recorrer à justiça por causa de uma contratação. Cara, o Vitor Leque, você gastar muita energia com, sei lá. Cara. A dificuldade do Cruzeiro em trabalhar é um negócio que me espanta, cara. Assim, e eu tô falando disso, e aí a gente tem que colocar aqui também na conta do Atlético Goianiense, por quê? Porque de repente você faz o pagamento, aí ele não é liberado, e aí o Cruzeiro espera o cara pra se reapresentar aqui em janeiro. Everton, é uma grande confusão. É uma grande confusão. Eu não me lembro de uma situação tão complicada assim na história do futebol que o Cruzeiro passa. Qualquer coisa... Mas vamos lá, Cabido. Será que não tem relação com algum relato do jogador de que a situação é complicada, a credibilidade do clube, porque é um problema, inclusive gente do clube tem dito isso.
da dificuldade de ir ao mercado para contratar jogadores, porque os jogadores têm preocupação. Quem fecha pelas figuras que hoje estão dentro do clube e nem tanto pelo clube em si. Será que o jogador não relatou alguma coisa pro clube de origem, também demonstrando interesse em sair? Ou foi só vontade mesmo do Atlético em tirá-lo do Cruzeiro? Não sei. Então, tudo isso precisa ser discutido, mas a gente trabalha muito em cima de suposições, porque a gente não tem informação. O Leque não vai chegar em lugar algum e vai dizer, não, realmente, eu não estou satisfeito aqui porque atrasaram salários, porque não estão cumprindo o que foi prometido. E aí, nessa relação do próprio Cruzeiro com o Atlético Goianiense, será que tudo foi cumprido rigorosamente à risca? Não sei. A gente também dizer que o Atlético está sendo oportunista. Não sei, porque o Cruzeiro não tem cumprido os acordos, e eu não estou dizendo só com clubes, não. Com os próprios jogadores, o Cruzeiro não cumpriu a ponto dos jogadores entrarem em greve. E tem aquele detalhe, né, Everton? Essa bola que você levantou é importante. O CJ lembra sempre dessa entrevista, né, nas suas férias, quando o Adriano esteve aqui com a gente, né, o Adriano, que é um jogador jovem das categorias de base do Cruzeiro, foi perguntado sobre salários atrasados e geralmente os jogadores mais jovens, eles costumam se esquivar dessas perguntas, até os mais velhos, né, jogam por amor, como a gente citou anteriormente aqui na nossa primeira hora, né, como foi o caso do Rodolfo se apresentando aqui, dizendo que salário não é importante, o que é algo absurdo. Eu falo isso aqui com muita frequência sobre como estão normalizando o salário atrasado de uma maneira assustadora no futebol brasileiro, que só mostra que não tem um pingo de profissionalização na gestão da maioria dos clubes, mas isso é uma outra discussão, não é só o Cruzeiro que passa por isso também, mas é aquele detalhe, né, Everton? Aqueles jogadores que já conseguiram fazer o seu pé de meia, eles, por mais que estejam insatisfeitos, eles conseguem conviver com um atraso salarial melhor do que esses jogadores que não fizeram o seu pé de meia ainda. A gente fala sobre como, mas o jogador que ganha X mil, X mais Y mil, mas eles têm gastos proporcionais ao que eles ganham também. Então, muitas vezes, essa pode ser uma questão, né, de um jogador jovem que, da maneira também que se apresentou no Cruzeiro, mostrou ter o potencial e pode ser até aproveitado pelo próprio Atlético Goianiense ou até por outros clubes, né? E a grande questão é, será que de fato aconteceu algo que mesmo com o pagamento houve essa vontade, esse declínio pela outra parte? Aí é o que o Ale falou, vai gerar o desgaste, porque se o Cruzeiro fez o pagamento como está de fato alegando e veio a público dizer que fez, o Cruzeiro está na dele dentro do que foi combinado dentro do contrato. Então o Cruzeiro está também no seu direito de poder chegar e dizer, não, esse imbróglio então vai para frente, porque se eu fiz o pagamento do jeito que estava previsto e estava assim no contrato, a minha parte eu fiz. Mas é o que a lei está falando, é um desgaste imenso pelo Vitor Leque, né, que tem o seu potencial, mas assusta como as coisas estão caminhando no Cruzeiro. E também não me assustaria, viu, Everton, se tiver acontecido isso que você levantou. Às vezes, um próprio desejo do jogador de não permanecer. Eu entendo toda a questão jurídica, toda a questão de direito que o Cruzeiro tem de exercer o seu direito, né? Como já se pronunciou, falou que já pagou, então se pagou, tá tudo certo, né? Já pagou a primeira parcela do acordo com o Atlético Goianiense. Só que aí eu vou para uma coisa mais simplista, né? Eu sei de toda a questão jurídica, o Cruzeiro tá no direito, mas eu vou para uma questão um pouquinho mais simples. Se o cara não quer ficar, velho, não insiste não, sabe? Porque se o Cruzeiro hoje, ele tá precisando de um jogador realmente que quer jogar, que quer mostrar serviço, que quer realmente ajudar. O Cruzeiro já teve problema com ele, né, Lê? Não, pois já teve aquela questão lá dos likes, né, na rede social, Instagram, aquela coisa que gerou um desgaste até desnecessário pro moleque, né? Então, assim, se não quer ficar, sabe, eu vou repetir, eu sei de toda a questão que envolve contrato, a questão jurídica, a questão que o Cruzeiro tá no direito dele. Eu sei disso. Isso é fato. Mas, eu tô entrando só numa questão mais simples. Eu vou pegar um exemplo aqui do Edu. O Edu, com seus 28 anos, que tá chegando no Cruzeiro, a felicidade que o Edu ficou de vir pro Cruzeiro, de ter a oportunidade de jogar num time do tamanho do Cruzeiro, em poder ajudar, em poder participar de uma reconstrução. Eu sei que, né, é um jogador mais experiente e tal, mas, sabe, essa vontade de ajudar, essa vontade de estar ali, essa vontade de querer contribuir, de colocar o nome dele... Então, se o outro não quer, cara,
Sinceramente, vai ficar jogador insatisfeito, aí vai gerar desgaste de novo, aí daqui a pouco ele vai pra rede social fazer merda de novo. Então, sinceramente, eu sei que é uma questão bem simples, mas é aquele negócio, vai gastar energia com... Posso usar uma frase minha que você gosta muito? Vale pro futebol e vale pra vida, gente. Não insiste, não. Não quer, não insiste, não, sabe, cara? É desgaste. E aí a gente tá falando muito sobre... O Ale pontuou bem, a gente tá indo pro lado mais simples da coisa. Mas juridicamente o Cruzeiro tem todo o direito de brigar e querer que o atleta se apresente, vai fazer valer o que estava escrito em contrato. Mas a insistência realmente, em alguns casos, às vezes vai trazer só mais problema, mais alguma situação de futuro para poder contornar. E já tocar num assunto que ontem nós falamos pouco, até porque no final do programa que também a notícia da contratação do Sidney explodiu. Né? O anúncio do Sidney, zagueiro contratado pelo Cruzeiro. Então já quero começar, e começo com você, Lohana. Eu queria saber de vocês como vocês estão enxergando esse final de temporada do Cruzeiro e a perspectiva para a próxima temporada, em cima do que vocês estão observando, vendo as coisas acontecendo aí, o Cruzeiro contratando. Eu queria que vocês falassem da contratação do Jailson, da contratação do Sidney, dos caminhos que o Cruzeiro está tomando, se vocês estão otimistas, ou se ainda é muito pouco, são poucas ações que ainda não dão diretriz, né, ao que vocês imaginam para a próxima temporada. Começo com você, Lohana, em cima de Sidney, Jailson e das contratações confirmadas até o momento. Então, Everton, eu estava até pensando sobre isso. Na verdade, eu e o Leandro, a gente estava conversando agora, aqui do lado de fora do estúdio, sobre a chegada do Sidney, né? Até estava perguntando ao Leandro o que ele tinha achado da contratação. E eu acho, assim, que tem seguido um padrão que o Luxemburgo já sinalizava, de certa forma, que seria. Porém, eu fiquei um pouco surpresa com alguns nomes dentro das próprias falas do Luxemburgo antes da temporada acabar, quando ele já estava fazendo a previsão de contratações para a próxima temporada. São jogadores de experiência, jogadores tarimbados ou cascudos, como vocês preferirem aí o adjetivo, que a gente sabia e sabe que é o principal estilo do Vanderlei Luxemburgo, que vai utilizar a categoria de base, acredito eu, mais esse ano ainda do que ele já fez desde que ele chegou ao Cruzeiro, mas acredito eu que o carro forte, entre aspas, o carro-chefe, melhor dizendo, dessa gestão do Luxemburgo. Carro forte é o Júlio Batista, ótimo, né? eu lembrei disso. Júlio Batista, agora. Eu lembrei, porque eu fui falar uma coisa, pensei outra. Lembrei da mesma coisa. O forte, né, do Luxemburgo é trabalhar com esses atletas mais rodados, mais experientes, e aí ele vem fazendo essa mescla. Traz o Edu, que é artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro pelo Brusque, que já é um jogador de 27 anos, tem um currículo modesto, como a gente já comentou aqui no programa. Aí, de repente, você tem um Maicon com passagens pela Europa e São Paulo, mas que vem, né, de algumas temporadas no futebol árabe. Então, a gente não sabe muito bem como o Maicon está, né, nos últimos anos, o que ele pode oferecer para o Cruzeiro de fato em relação a isso. Porque a principal lembrança que a gente tem dele é de um São Paulo de 2016, está longe, né? 2016 mesmo, não é? Acho que foi 2016. 4 anos atrás. 4 anos. Então, assim, é uma lembrança mais viva que a gente tem de desempenho do Maicon atuando pelo São Paulo. Então, você começa a ver essas peças que se encaixam no que a gente conhece do Vanderlei Luxemburgo. Eu só acho que essas contratações, e aí eu perguntei mais de uma vez aqui no programa, será que não sou eu tô doida, interpretei de um jeito diferente? Elas só não caminham com o que foi falado. De time aquele contexto de time de Série A para jogar a Série B. Depois o Pedro Lourenço vindo a público falar de alguns nomes como Manuel, William do Bigode, especulação sobre Felipe Melo, etc. Então, assim, eu acho que pode ter criado uma expectativa no torcedor de alguns tipos de jogadores ou alguns nomes. E depois vieram nomes que, se você for perguntar para o torcedor e até mesmo para a gente aqui da imprensa, vocês pensariam nesses nomes, vocês apostariam, aliás, melhor do que pensariam, vocês apostariam nesses nomes
no caso do Vanderlei já ter dito que já tinha passado lista para a diretoria, esses nomes vocês apostariam? Não, acho que ninguém aqui falaria alguns nomes. Talvez o Edu, do Brusque, pelo perfil, como o Cruzeiro fez no início desse ano, de trazer destaques da Série B, sim. Mas outros nomes, como o do Jailson mesmo, ontem a gente levantou essa bola, de um goleiro também de 40 anos. A do Jailson é de jeito nenhum, inclusive. Tá? De um custo que não é baixo. O Jailson até eu não entendi muito, não. Então, ontem até, quando vamos falar disso já. Quando a gente começou a falar sobre isso, né, como eu disse, eu entendi o movimento do Cruzeiro, mas eu não acho que é o melhor movimento. Você trazer um goleiro que tem custo, que não é baixo em vista de um goleiro mais jovem, mas entendo também que retirar goleiro mais jovem com potencial de outros clubes não é fácil, porque ninguém quer vender goleiro a preço de banana, isso é fato, até porque é uma posição difícil de fato de você repor, mas talvez a própria base resolveria isso para esse ano. Ah, mas o Lucas França tem proposta, talvez seja importante dar uma rodagem a mais para ele. Ontem até usei a palavra vitrine, né? Mas sendo especulado no Santa Cruz para jogar uma Série D, vitrine não é o mais correto, mas rodagem. Mas é uma decisão aí do Cruzeiro de trazer um goleiro que tem um custo maior do que teria um goleiro mais jovem para poder ser o reserva do Fábio. Acho que nesse lance o Cruzeiro quer ter uma segurança de que, se por acaso precisar, vai ter um goleiro experiente, rodado. Só que os números do Fábio são muito coesos, né? O Fábio, ele joga todos os jogos, praticamente. Então, talvez essa posição é uma posição que fazer esse tipo de contratação não se justifique tanto quanto outras. Então, nesse panorama, Everton, eu acho que, assim, as contratações, elas têm um pouco da cara... Elas têm a cara do Luxemburgo, do que ele costuma trabalhar. Eu só acho que, em vista de nomes que foram falados e da maneira que foi posto... porque são conhecidos, né? Os nomes que foram falados são conhecidos, já jogaram aqui e tal. Sim, mas eu acho que, assim, por exemplo, o William tem mercado na Série A. É fora da realidade, entendeu? né? O Manuel também. Ele exatamente tem mercado na Série A. Então em Felipe Melo. É por isso que quando houve a questão do time de Série A para jogar a Série B... Mais uma vez eu repito, eu não sei se eu que interpretei completamente errado, mas eu esperaria esses nomes, então. E os nomes que vieram agora, na minha concepção de time de Série A para jogar a Série B, não sei se está sendo montado um time de Série A para jogar a Série B. Mas talvez a linha defensiva seja de Série A, tá? É uma questão. É porque também era um dos principais problemas que o Cruzeiro enfrentou nessa temporada, né? Você ter Ramon, Brock, quem mais que jogou? Nossa, Léo Santos, aí assim, teve o Rodolfo que chegou e não jogou. Meninos, e os meninos, né? O Paulo e o Everton. Pois é, então assim, ninguém realmente, né, mostrou a que veio, né, desses que chegaram aí e tiveram na zaga do Cruzeiro esse ano. Eu acho que é indiscutível que o Maicon chega pra jogar, eu acho que pra mim é o único reforço desses que foram anunciados que chega pra vestir a camisa e jogar, ser o líder, né? É fundamental você ter uma espinha dorsal, né? E o Cruzeiro tem Fábio, Maicon, e aí dá pra construir o restante dessa espinha dorsal aí. O Sidney, né, pela experiência que tem, eu não lembrava dele, até o Cabido tava falando dele aqui, e eu fui pesquisar o currículo do Sidney, realmente é um jogador que eu acho que chega também pra ser titular, só que eu acho que daria pro Luxemburgo abrir um pouquinho, né, um espaço para os meninos também, né? Onde que tá o Paulo, onde que tá o Everton, o próprio Léo Santos, que eu acho que vai continuar aí, acho que Campeonato Mineiro, acho que dá pra oportunizar esses meninos, né? Pelo menos pra testar ali. Oi. Aliás, o Léo Santos, quando foi contratado, eu perguntei lá na Band, né? Qual o critério pra contratar. Aí as pessoas, não sei o quê, zagueiraço e tal. Aí o primeiro jogo dele, ele fez gol e tal. E aí, chupa o quê, cara? Chupa o quê? Rodolfo, o zagueiro do amor, e aí? Rodolfo, zagueiro do amor, e aí? Mas eu acho que o Léo Santos, de todos esses, foi o que mais mostrou. Não, eu também acho. Inclusive, naquela listinha nossa de quem fica, quem sai, acho que foi unânime aqui, né? Que todo mundo... Não, dá pra insistir um pouquinho mais ainda, sabe? Eu não tô dizendo que seja uma marmota total, não é isso que eu tô dizendo. Só que quando você olha para o que o Cruzeiro está trazendo agora, estando bem fisicamente, o Cruzeiro tem uma linha defensiva aqui de Fábio, Pará, Maicon, Sidney e Matheus Pereira. Melhora consideravelmente. E aí eu tô falando, prestem atenção.
Nós estamos projetando uma linha defensiva, com todos eles bem fisicamente. É bom que se diga isso. Eu estou falando do Fábio, que ficou fora um jogo na temporada de 2021, na direita o Pará, bem fisicamente, mesmo com a idade que tem, é melhor que os laterais que o Cruzeiro tinha aí, ou tem aí. Maicon, bem fisicamente, é melhor que qualquer zagueiro atual do Cruzeiro. Sim. O Sidney, confesso que acompanho muito pouco ou quase nada. Vou mais pelo que os colegas dizem. E o que eu consigo buscar lá na Wikipédia, ou Wikipedia, todo mundo que está aí do outro lado também consegue. Porque assistir aos jogos dele, eu não vim assistindo. Então não vou chegar aqui e tentar, não, porque estava jogando no futebol espanhol, então isso já chancela o cacete. O Davidson, por exemplo, apesar de mesmo tendo feito gol na Libertadores aí, rodou lá pela Espanha e, no entanto, é um jogador que é segundo ou terceiro reserva do Palmeiras. Então isso não dá passaporte nenhum para atleta. Você passou pela Europa, então tá, né? A gente viu vários que já passaram por aqui. Mas a linha defensiva que o Cruzeiro tem hoje, estando todos bem fisicamente, é melhor que qualquer linha defensiva montada em 2021 e 2020. Agora, só uma coisa sobre a questão do Jailson. Não que qualquer argumento me convença, isso realmente não existe. Eu entendo, mesmo não sei que sou voto vencido aqui, vai ficar um 3-1 contra mim, entendo os argumentos que são usados para explicarem a contratação do Jailson. Eu entendo, eu não estou falando que está bom, está corretíssimo, tem que trazer mesmo. Agora, você olha para o Jailson, ganhava quase 300 mil reais lá no Palmeiras, problema de quem paga, eu não estou nem aí, não é da minha conta salário de jogador. Ele ganhava quase 300 paus lá no Palmeiras. Um goleiro de 40 anos. O Cruzeiro busca o Jailson, que para mim é um baita de um goleiro, mesmo com 40 anos, é um baita de um goleiro. O Cruzeiro busca e eu duvido que ele tenha vindo para ganhar menos da metade do que ganhava lá. Então um goleiro que vai te custar aí 150 paus por mês, vai, chutando, tá? O Cruzeiro poderia investir o mesmo valor em outras posições, o Cruzeiro precisa, principalmente no ataque. Mas, qual a justificativa para a contratação do Jailson? Na minha opinião, o Cruzeiro, o argumento de que se o Fábio já está avançando na idade, então a possibilidade de, em caso de lesão, mas 2021 não foi, tudo bem, mas eu entendo, bom, em caso de lesão, em caso de qualquer outro problema que ocorra com o Fábio, o Cruzeiro pega o Jailson, coloca no gol, e é um goleiro que não vai sentir num jogo grande. Ou que não é um goleiro que vai passar por períodos de testes no Cruzeiro. E isso eu acho que tem que ser aplicado também a jogadores de linha. O Cruzeiro não, e eu falei isso lá em 2020, gente. Os programas aqui estão todos postados aí, que não me deixam mentir. O Cruzeiro não é time de testes, independentemente da série que esteja. Não estou aqui com essa de que, instituição gigantesca, campeã, todo mundo sabe. Isso é jogar para a galera e querer ficar bem com a galera. Todo mundo sabe o tamanho do Cruzeiro, o tamanho da instituição, 298 mil títulos conquistados nos últimos 15, 20 anos, todo mundo sabe disso. Agora, o Cruzeiro não é time, cara. Para irem ao mercado e fazerem contratação na baseada, como fizeram em 2021, 35 jogadores, será quantos jogadores foram contratados? E um monte de jogadores passando por testes aqui no Cruzeiro, não é. E isso vale para goleiro também. Se não tem segurança nos goleiros que estão aqui, lembrando que o Brasão não é do Cruzeiro, se não tem segurança, tem que contratar. Não tem outra alternativa. Como tem que contratar atacante? Já olhou, montou o sistema defensivo ali? Ô Matos, agora me ajuda aí também, né? Montou o sistema defensivo, agora vai montar o setor onde o Cruzeiro teve os grandes problemas na temporada. O Vanderlei Luxemburgo não gosta do Cano. Gosta sim. O Cano não vem porque o Cano é um jogador que tem um salário altíssimo. E o Cruzeiro está certo em não trazer. Agora, foco total no ataque. Porque a linha defensiva, em parte, você resolveu. Você tem Fábio, Pará, Maicon, Sidney e Matheus Pereira. Está resolvido o seu problema. O que você tem no banco resolve em eventuais mudanças e alterações. Você vai olhar agora para a volância, você vai olhar para o meio-campo, você vai olhar para o ataque.
E aí você vai tentar resolver o problema. O que não dá também é para ficar trazendo só bruxo. Traz jogador que vai chegar e resolver. Esses jogadores do sistema defensivo, eles vão resolver o problema? Para a Série B, acho que está passando de bom. Está passando de bom. Agora é foco em outros setores. Desculpa ter me alongado, viu, pessoal? Não estou querendo ser o escovo.